Aloha, galera! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Eu ainda continuo resfriada, mas não quero deixar de fazer os nossos vídeos. Hoje, dia de história nova, capítulo 4 do livro O Parceiro, a União com o Outro, e a história é a história do Manauí. Vamos entender então. O que é essa história? Eu vou contar. Primeiro vou contar o conto, ouvido de 5 aninhos de idade, para que a gente, sem julgar previamente, ouça todo o conteúdo da história e depois possa então analisar as metáforas, analisar a simbologia e entender qual foi a cena que ficou mais marcada para você, porque ela pode ser a sua porta de entrada para este conto, para entender o que está acontecendo na sua vida ligado com este conto aqui do Manauí. Então, história do Manauí é a seguinte: o Manauí era um cara que queria cortejar 2 irmãs gêmeas e ele ia encontrar, visitar essas irmãs gêmeas, só que o pai delas dizia assim: você não pode se casar com as minhas filhas a não ser que você saiba o nome delas. E ele tentava de tudo para descobrir o nome das irmãs e não conseguia. Então teve um dia, e ele ia e voltava e não conseguia. Teve um dia que ele resolveu levar o cachorrinho dele junto, numa dessas visitas, para ver se ele conseguia, adivinhar o nome das irmãs. E aí o cachorrinho percebeu que uma das irmãs, ela era mais bonita, a outra irmã era mais doce. E embora nenhuma das duas tivesse assim, fosse completamente maravilhosa, perfeita, tivesse todas as qualidades, ele gostou dela porque elas olharam bem no fundo dos olhos dele e elas deram um petisco para ele, pro cachorrinho. Então, não importava que elas não tivessem todas as virtudes, mas ele gostou delas. E aí, o Manauí não conseguiu adivinhar o nome de novo e o cachorrinho resolveu ajudar, então. Então, depois que o Manauí foi embora, ele resolveu voltar para tentar descobrir o nome das irmãs. E aí ele colocou uma orelha assim por baixo da tenda delas, e viu que elas estavam assim conversando sobre o Manauí, como elas achavam o Manauí gato e bonito e másculo. E nessa conversa que elas estavam tendo, elas falaram o nome uma da outra. E aí o cachorrinho falou: opa, descobri. Então ele foi voltando para casa do Manauí para contar para ele qual era o nome das duas. Só que no caminho ele encontrou um osso cheio de carne ainda ao redor que um leão tinha deixado abandonado por ali. E aí, ele ficou super, ai meu Deus, que delícia, eu vou comer esse resto dessa carne que tá aqui ao redor desse osso. E começou a comer, e daqui a pouco, esqueci o nome das irmãs. Vou voltar então para tentar descobrir de novo. E aí ele volta de novo para casa das irmãs e coloca de novo a orelha lá por baixo da tenda. E aí ele percebe que nessa hora elas estão se preparando para uma festa, elas estão passando óleo no corpo, estão se preparando para uma festa. De novo elas estão conversando e ele ouve os nomes e daí ele fala: opa, descobri os nomes, vou lá contar tudo pro Manauí. E aí ele vem no caminho de volta para casa do Manauí, ele sente um cheiro de noz moscada que estava salpicada em cima de uma torta de laranja e não tinha nada que ele gostasse mais que noz moscada. Então ele vê a torta ali em cima de uma tora, para e vai lá comer. E o que acontece? Depois que ele se delicia com aquela torta, ele percebe que ele esqueceu de novo os nomes das irmãs. Então ele volta de novo para casa delas para tentar descobrir o nome e falar pro Manauí que ele queria ajudar o Manauí. Ele tinha gostado delas, E aí ele volta correndo, E daí ele de novo coloca a orelha embaixo da tenda, só que agora ele percebe que elas estavam se preparando para casar. Elas já estão preparadas para casar. Aí ele percebe assim: nossa, eu quase não tenho mais tempo, eu tenho que sair correndo aqui. Ele ouve os nomes delas, Eu tenho que sair correndo e contar isso pro Manauí, porque elas já estão se preparando para casar. E aí ele vai, e aí ele passa de novo por um osso cheio de carne, mas por um resto de caça, mas ele passa batido, ele não vou me distrair com isso. Ele encontra de novo aquele cheirinho da noz moscada e ele passa batido, ele não se distrai, até que aparece um estranho sinistro e pega o cachorrinho pelo pescoço e fala: me fale os nomes das irmãs, me fale para que eu possa dominá-las.
E aí o cachorrinho fala, meu, não, eu não vou te contar não, tá louco? Me solta. E começa uma briga ali entre o braço do estranho sinistro e os dentes do cachorrinho do Manauí. E ele vai mordendo, mordendo, até ir pedindo pra ser solto, pro estranho sinistro soltar, até que ele dá uma dentada forte, começa a sangrar. E aí o cachorrinho, o estranho sinistro solta o cachorrinho. E aí o cachorrinho fala assim pra ele, não me volte por aqui nunca mais. Desculpa, gente. E aí ele foge pelo mato e vai embora. E o cachorrinho vai até o Manauí. Quando ele chega no Manauí, ele tá todo machucado, né? Mas ele vai contando toda a história pro Manauí, inclusive conta o nome das duas irmãs. Aí o Manauí dá um banho nele, cuida dos machucados que ele teve na briga com o estranho sinistro e vai então pra casa das duas irmãs. E aí quando ele chega lá, ele fala para o pai delas, né? Qual é o nome delas? E aí elas recebem ele, né, preparadas, porque elas já estavam prontas para casar com ele, para sair viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. E aí foi assim que todos os quatro, o Manauí, as duas irmãs e o cachorrinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Essa é a história. Fecha o olho, medita sobre qual cena ficou mais marcada e a partir dos próximos vídeos a gente vai começar a destrinchar cada parte dessa metáfora. Beijo!